fica perto de um rio, e esse rio ele é navegável e dá direto ao Mar Egeu. Mar Egeu é como se tu ficasse... Como é que a gente consegue identificar Roma no mapa? Alguém sabe? Você procura uma botinha, né? E aí você identifica a Itália e Roma está ali no meio. Mar Egeu um pouquinho para a direita antes de chegar na Ásia. Pérgamo, então, é uma cidade daquele lugar ali, pertinho ao Mar Egeu. O livro de Atos, ele vai contar para nós a história de como o Evangelho chega a Pérgamo também, lá em Atos 16, 7 a 8. Temos isso? Isso. Chega assim, quando chegaram à fronteira de Mísia, lembra que Pérgamo, então, é uma cidade desse distrito, né? Tentaram entrar em Bitma, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Nesse contornar a Mísia, então, chega-se a Pérgamo, né? Paulo e seus companheiros, então, tentam entrar numa cidade chamada Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, passaram por aquela região até Troade, e então o Evangelho chega a Pérgamo. Talvez você esteja se perguntando, né, por que o Espírito Santo de Deus não permitiu que Paulo e seus companheiros entrassem numa cidade para pregar o Evangelho. Aquilo acontece por aquele momento, porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, vai mostrar que um tempo depois, ou alguns anos depois, já tinham cristãos naquele lugar, certo? Então, por um propósito divino, naquele momento, o Espírito Santo impeliu que Paulo e seus companheiros não entrassem em esses nomes são incríveis, né? Bitínia. Então, contornassem Mísia, chegando a Pérgamo e depois a Troade. Segundo um dicionário bíblico, um comentário bíblico chamado Moody, Pérgamo, de Pérgamo, um antigo escritor, historiador, disse o seguinte: Pérgamo entregou-se à idolatria mais do que toda a Ásia. Muitos templos adornavam a montanha atrás da cidade de Pérgamo. Era ali que se achava o grande templo de Zeus, chamado também de Soter Theos, que significa em grego Deus Salvador. Vocês lembram que na semana passada o pastor Tiago falou sobre uma igreja chamada Esmirna, e que nessa igreja tinha uma estátua que foi erguida para Roma e para o imperador de Roma. Você lembra disso? Na cidade de Pérgamo, isso aconteceu primeiro, ou seja, foi em Pérgamo, na Ásia, que se ergueu um trono, ou melhor, que se ergueu um monumento para César e para Roma. Quando a gente começa a conversar sobre as igrejas, a gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a cruzar informações. Você percebe que as coisas elas vão convergindo entre elas, as informações vão se conectando. E Pérgamo também ficou famosa pela escola de medicina que ela tinha, e por um cara chamado Asclépio, acho que é assim que pronuncia, adorado como um deus da saúde, e o símbolo desse deus era uma serpente, e ele era adorado naquele lugar dessa maneira. Quem passava pela cidade de Pérgamo tinha a impressão dela ser a cidade sede do Império Romano na ideia política e governamental. Ou seja, Pérgamo era voluptuosa. Pérgamo era uma cidade encantadora aos olhos, era iluminada, chamava a atenção realmente de quem passava. Entendendo isso, a gente pode então ir para o texto em si
de Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Eu gostaria que, a gente vai ler o texto agora, mas eu gostaria que você abrisse esse texto e ficasse acompanhando com a gente. Então, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, vai começar assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Essa é a carta inteira à igreja. Para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa entender, a gente vai separar os versículos e vamos conversando um pouco sobre cada um deles. A partir então do versículo 12, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas são as palavras daquele. Quem é aquele? De quem ele está falando? Estas são as palavras daquele, mostra com toda clareza quem está falando e de quem está falando, transmitindo a mensagem, e mostra que quem está falando e quem está transmitindo a mensagem tem uma característica muito diferente, muito especial, inclusive. Lendo o texto, que característica tem a pessoa que está transmitindo a mensagem? Ora, ela tem a espada de 2 gumes. Então, aquele que fala é o mesmo que possui a espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que é afiada dos 2 lados do metal. Então, quando nós falamos em espada de 2 gumes, é porque ela tem os 2 lados afiados. Mas, Diego, quem possui essa espada? Quem é que transmite a mensagem? Eu entendi que quem transmite tem também a espada, e que essa espada, ela é uma espada do estilo romano, que corta dos 2 lados da lâmina. Mas quem é que possui essa espada? E aí a gente precisa ler um pouquinho antes, Apocalipse capítulo 1, de 13 a 16. E entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Agora lê lá o 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, de quem é que a gente está falando? Quem é que está transmitindo essa mensagem? Quem é o detentor da mensagem? Jesus Cristo. Estamos falando do Filho do Homem,
uma referência clara e direta a Jesus Cristo. Uma outra característica é que essa espada saía de onde? Quando você carrega uma espada, aonde você carrega a espada? Normalmente dentro de uma bainha, né? Mas quando nós estamos falando do Filho do Homem, e que ele tem a espada, e da onde sai essa espada que ele possui? Da sua boca. Sai então da boca de quem a possui. Aquela espada, ou a espada que sai da boca, literalmente traz a ideia da palavra de Deus, e ela é de 2 gumes, ou seja, é através da palavra de Deus que me é revelada tanto a necessidade da salvação quanto a ideia da condenação. Vamos ler ali 2 Timóteo 3,15, Hebreus 2,3 e João 3,18. Olha a ideia da salvação segundo a própria ideia da palavra, como me é revelado. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo. Ou seja, de todas as formas que Deus se revela, Ele se revela para a salvação sua e minha através da palavra do Senhor. Um lado que corta. Qual é o outro lado? A ideia que vai trazer de condenação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, quando a palavra sai da boca do Senhor, e a representatividade dela é uma ideia de espada que corta para os 2 lados, ele está dizendo o seguinte: olha, meu irmão, a palavra do Senhor vai trazer para você uma revelação, e essa revelação ela é de justiça, tanto quanto de necessidade de um Salvador. Mas, engraçado, porque ele está falando isso para uma igreja de uma região onde existia ali um templo para Zeus, que era chamado também de Soter Theos, que significava Deus Salvador. Ou seja, de que Salvador ele está falando que o homem precisa? Será Zeus ou será César? Porque eram as 2 coisas que a igreja de Pérgamo estava adorando. A palavra então revela a justiça, tanto quanto a necessidade de um Salvador. Que Salvador é esse? Com certeza não é César, muito menos Zeus. Versículo 13. Versículo 13 vai dizer o seguinte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Eu não disse que dava um filme de terror? Você consegue imaginar um lugar onde existe um trono, onde Satanás habita e ali tem um trono que ele senta? Consegue imaginar, não? Eu fiz esse exercício de tentar imaginar e não é muito legal. Por isso que realmente Pérgamo é apocalíptico. Aqui quem fala, quem diz, quem escreve, diz que sabe aonde a igreja vive, e que nesse lugar existe uma característica também bem diferente. Qual é a característica do lugar onde a igreja vive, onde Pérgamo vivia? Qual? Ali existia um trono. Esse trono era de quem?
E ali habitava também o próprio Satanás. Então ali está o trono de Satanás e o mesmo habita ali. A igreja de Pérgamo vive em um lugar onde existe um trono. Nesse trono se encontra Satanás. E mesmo assim, e mesmo isso sendo uma verdade, a igreja se mantinha fiel. Como isso é possível? Se mantinha fiel no quê? A carta está dizendo o seguinte: eu sei onde você mora, e eu sei que no lugar que você mora tem um trono, e eu sei quem senta nesse trono. Mas você se mantém fiel. O que é isso? Como se mantém fiel do quê? O versículo vai mostrar para nós que a igreja não renunciou à fé em Jesus Cristo, nem mesmo correndo risco de vida, pois mataram uma testemunha fiel do Evangelho para a intimidação daqueles que ainda ficaram vivos. Gente, é nesse ponto, é quando isso é falado, que muitos crentes sinceros acreditam em demônios territorialistas e mais, acreditam em retaliação espiritual. É como se uma luzinha vermelha acendesse na nossa cabeça dizendo: cuidado com o diabo. Se você pregar, se você anunciar, se você evangelizar todos aqueles que estão perdidos, se você falar sobre missões, se você proclamar o reino de Deus, isso trará sobre a sua vida uma retaliação do inferno. Eu realmente espero que você não acredite nisso. Por um detalhe só. Porque a Bíblia vai ensinar para a gente que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino. Vou repetir. A Bíblia ensina a gente que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino. Ou seja, dizer que se eu fizer alguma coisa em prol do reino, eu vou sofrer uma retaliação espiritual de um suposto demônio territorialista. É claro que é muito mais claro, é óbvio, né, que nós não podemos negligenciar o inimigo de nossas almas. Os cristãos realmente não estão imunes à oposição maligna, mas precisamos entender que o diabo não pode fazer nada que Deus não permita que ele faça. Quem está no controle é o Senhor. Satanás não é um ser autônomo que age independentemente do querer de Deus. O diabo é um ser limitado e limitado pelo próprio Deus. Deus não pode ser surpreendido. Até porque, se formos falar de lugar geográfico, a Bíblia nos ensina que o mundo todo jaz no maligno. Todo um sistema comprometido a se opor a Deus. Ou seja, 1 João capítulo 5, versículo 19, vai dizer para mim e para você que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Jaz no maligno. Existem muitas coisas que vão usar textos bíblicos, especialmente os de Apocalipse, para atormentar o teu coração, para fazer com que você ande prisioneiro de algumas coisas. Mas lembra que Apocalipse ele não foi escrito para causar medo em você. Ele foi escrito para trazer esperança para ti.
Ah, Diego, tá bom, mas como é que a gente conduz isso então? Porque falar de trono de Satanás e Satanás habitando em algum lugar, como é que isso vai me trazer esperança? Porque necessariamente a gente precisa entender um contexto, a gente precisa entender a forma de escrita. E isso realmente é libertador dessas ideias que às vezes aprisionam a nossa mente. O que significa então o trono de Satanás? E dizer que ele habita naquele lugar. Primeira coisa que não é retaliação espiritual. Primeira coisa que não é demônios territorialistas. Vamos entender o que é trono de Satanás. Bota aí. Trono de Satanás. Toda vez que você, ao ler a sua Bíblia, você encontrar a palavrinha trono, essa palavrinha trono vai dar referências a algumas coisas, a reinos, poderes, governos estabelecidos, ok? Então toda vez que você vê o seguinte, olha, e ali está o trono de alguém, o trono de Davi, o trono disso, não é diferente quando a gente fala de trono de Satanás, porque trono é trono, o trono ele representa uma governabilidade instituída, estabelecida. Ou seja, quando nós lemos então o trono de Satanás, o trono significa poder, liderança, uma espécie de reino. Vai dizer que ali então existe um poder e esse poder é atuante. Beleza? Quando nós falamos de Satanás, nós normalmente, apesar da palavra estar diretamente ligada a uma figura, a um personagem, tá? Ela revela mais coisas do que apenas isso, porque a gente sabe que Satanás é um dos nomes, mas o nome é vinculado àquilo que ele faz, tá? Ou seja, Satanás não é um nome simplesmente, sim uma característica de algo ou alguém que se opõe a outro, tanto em propósito como em ação. Ou seja, é um adversário. Beleza? Compreensível? Quando a gente lê dessa maneira, isso causa medo em você ou não? Parece que o filme de terror começa a ter menos características de terror, né? Tá, Diego, mas tu falou de adversário. Adversário de quem? Quem aqui acredita que Satanás é adversário de Jesus Cristo? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás nunca foi, nunca e jamais será adversário de Jesus Cristo. Não pode. Jesus Cristo, Deus, não tem adversário. Passa aí para nós. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de quem? Então Satanás é inimigo de quem? De quem que Satanás é inimigo? De nós. Individualmente como igreja. Individualmente e como igreja. Sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Como um leão, ele não é um leão, ele está tentando te enganar, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Tu acha que existe luta? Tu acha que existe adversário para Jesus? Jesus se manifesta para acabar com aquilo que o diabo tem feito. Isso não causa esperança no seu coração? Causa ou não? Não existe luta entre o bem e o mal, entre Jesus Cristo e Satanás, como se fosse uma queda de braço. Jesus é muito maior, infinitamente.
Um dedo de Deus destrói todas as coisas. E Jesus veio para destruir as obras do maligno. Conclusão: o trono de Satanás é um poder atuante que está firmemente se opondo à igreja. E lembra que a gente fala igreja, é nós em coletivo, mas também pode ser em nós como pessoas, individualmente. Ao Evangelho, a proclamação do reino, a verdade sobre Cristo, tanto em propósito como em ação. Ou seja, o trono de Satanás é um poder que atua tanto em propósito como em ação para se opor a tudo aquilo que é de Deus e que tem o nome de Deus. Pensa numa coisa que é de Deus. Pensa aí numa coisa que é de Deus. Satanás se opõe a isso. Pensa na sua vida, coisas do dia a dia, que você sabe que é de Deus. Satanás vai se opor a isso. Ah, Diego, eu entendo que a Bíblia diz que eu preciso manter os meus pensamentos no alto. Parabéns, você acabou de perceber que Satanás vai se opor a isso. E que a luta que existirá dentro da tua mente, dentro do teu coração, é exatamente espiritual, para que você mantenha sua mente em Cristo. E Satanás vai se opor a isso, porque Satanás se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Entende? Faz sentido isso? Deixa eu perguntar uma coisinha para você. O que aconteceu no dia 4 de dezembro de 2009? Ela acertou. Nós guardamos algumas datas, certo? E o que aconteceu no ano 29 antes de Cristo? Sabe o que aconteceu no ano 29 antes de Cristo? Na cidade de Pérgamo, ergueram um templo de adoração ao imperador romano, como se fosse um deus. Ou seja, quem governava a região, o distrito de Mícia, tinha como deus o seu imperador, e isso era oposição ao cristianismo, cujo deus não era César. E só para deixar claro, eu não estou falando do pai do pastor. Entende? Eles viviam num lugar onde existia um trono de Satanás. E aí tu olha para aquele lugar, existe um monumento de César. Um monumento que era para a adoração do imperador. Um monumento que adorava Zeus. E todos esses deuses se opunham ou eram contra o cristianismo, que adorava um só Deus. E o nome desse Deus não era César e nem Zeus. Faz sentido isso? Versículo 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Gente, pensa, apesar da igreja não ter sido infiel a Deus, de não ter abandonado a sua fé em Jesus Cristo e de viver corajosamente em meio ao risco da própria vida, algo parecia não estar 100% certo. Algumas pessoas no meio da igreja estavam se apegando aos ensinos de Balaão, ou seja, ensinando a igreja o que Deus odeia como se ele mesmo gostasse, confundindo assuntos espirituais e morais com assuntos materiais, induzindo a igreja à idolatria.
A gente pode ter um exemplo disso em Números 31. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Ou seja, percebe que aqui tem um agente externo que induz o povo a cometer algo que não era legal, a fazer algo que não era bom. Percebe? Olha lá. E foram elas que seguiram os conselhos de Balaão e levaram os israelitas a serem fiéis ao Senhor. Percebe que Pérgamo está dizendo o seguinte: olha, mesmo que aí esteja o trono de Satanás, mesmo que as pessoas adorem outros deuses aí, vocês têm sido fiéis a mim, vocês têm mantido a fé em mim, mas entre vocês ainda existem pessoas que se apegaram ao erro de Balaão. Versículo 15: de igual modo, vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Como se não fosse suficiente, além dos que se aventuravam no erro de Balaão, existem também aqueles que se inclinam aos ensinos dos nicolaítas, que tinham práticas gnósticas. O que é isso? Práticas gnósticas e mais libertinas, ou seja, os gnósticos, eles ensinavam que a salvação vinha através do conhecimento, mas não qualquer conhecimento, era um conhecimento esotérico, por meio de magia, astrologia, cabala, entre outras coisas. Quem leu o próprio signo hoje? Ninguém leu o signo hoje? O que dizia seu signo para o dia de hoje? Qual é o seu número da sorte? A cor? Qual é a sua cor da sorte? Não? Uma vez eu li o meu signo, eu devia ter uns 15 anos, acho. E no meu signo dizia que eu ia cair, que aquele dia eu ia tropeçar e cair. Eu passei o dia inteiro me cuidando. Não adiantou nada, não caí. Tem pessoas que querem viver como querem e não como devem, fazendo mau uso da sua própria liberdade. Entende? Vou desafiar você. Quem aqui gosta de chocolate? Pouca gente até. Achei que ia ser mais. Muito bem, eu tenho um bombom aqui. Você quer o bombom? Quer ou não? Quer, né? O desafio para você ganhar o bombom é o seguinte: qual é o nome da igreja da nossa primeira parada na Ásia Menor? Qual? Hã? Não quer bombom? Dificultou. Éfeso? Legal, é Éfeso, mas não é essa a resposta para o bombom. Na igreja de Éfeso, se você estava aqui, você viu ao vivo. Se você não estava aqui, você teve a oportunidade de ver pelo YouTube, né? E ali nós conversamos bastante sobre os ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Se você me disser qual é o ensino de Balaão, você ganha bombom. E aí? Ninguém. Você tem que falar alto, senão eu não escuto. Hã? Eu não consigo escutar. Tu falou o quê? Idolatria. Tem alguém que concorda com ela? Se tiver certo, eu ganho um bombom também. Pode vir pegar. Homem. E quando você pegar o bombom, você tem que discorrer todo o ensino de Balaão e dos nicolaítas. Pode ir. Gente. Para você perceber que uma igreja é outra, obrigado.
Para você perceber que sempre a gente vai conseguir ligar essas informações, entende? Uma coisa que a gente viu algum tempo atrás, nós estamos vendo de novo. O pastor falou uma coisa semana passada de Esmirna, e a gente pode ver que são características que vão se acumulando, que vão dando detalhes para nós daquilo que a gente deve perseverar e cuidar. Versículo 16. Versículo 16 vai falar o seguinte: portanto, arrependa-se. Se não, virei em breve até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra, e essa palavra tem 2 gumes, né? Beleza? Aqui então é um chamado ao arrependimento. Mas quem está transmitindo isso, o Filho do Homem, quando fala essas coisas, ele está chamando para o arrependimento. Mas está chamando quem ao arrependimento? Quem? Percebe que no versículo anterior, a chamada que ele está dando não é para aqueles que ensinam como Balaão ensinava e nem como os nicolaítas ensinavam. A chamada que ele está dando é para aqueles que ainda eram fiéis, não tinham abandonado a sua fé. Ou seja, te arrepende, mas eu preciso me arrepender do quê? Porque o ensino de Balaão, o ensino de nicolaítas, quando a gente deixa que isso aconteça no nosso meio, isso vai influenciar para que a gente seja infiel ao Senhor. Não foi isso que a gente leu em Números 31? Que foi ela quem foi lá e fez com que o povo de Israel fosse infiel? Ou seja, um chamado ao arrependimento. Meu irmão, se eu sei que dentro da minha comunidade alguém está ensinando coisas de Deus como se ele gostasse daquilo, quando na verdade ele não gosta, é necessária uma intervenção. É necessário que a gente se arrependa de ter deixado isso acontecer. Por isso que nós precisamos sempre estar fundamentados no que diz a própria palavra, com uma boa exegética, com uma boa hermenêutica. Inclusive, eu sempre pergunto: estou falando alguma bobagem? Estou ou não? Posso continuar então? Percebe? É necessário, é um chamado ao arrependimento, é a própria palavra revelando que há salvação, mas também condenação. Falta de arrependimento, idolatria, são sinônimos de incredulidade. Ah, Diego, mas e para aqueles que ensinam heresias? Esses precisam também se arrepender, precisam dar ouvidos à verdade. Versículo 17: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Para aquele que se arrepender, aquele que se arrepender será chamado de vencedor. E para esse que se arrepender e ser chamado de vencedor, vai ser dado um maná e uma pedra branca, que são símbolos do galardão do crente, ou seja, a salvação. Bom, Diego, mas o que é maná? O que é maná? Alguém aqui já viu ou já ouviu falar? Já viu ou já ouviu falar de maná? Maná era um pão que Deus fazia descer do céu 6 dias por semana, com a instrução de que no 6º dia você precisaria colher em dobro no 7º. Vamos ler um texto. O povo de Israel chamou maná aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Os seus antepassados comeram maná no deserto.
mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Quem está falando? Jesus Cristo. O mesmo detentor da mensagem de Apocalipse na igreja de Pérgamo. A mesma pessoa. No passado, quem comeu do maná morreu. Não porque o maná matava, mas porque aquele maná não tinha poder para salvar. Agora, alguma coisa desceu do céu, e tem nome essa coisa, né? Alguém veio, e o maná agora tem nome, Jesus Cristo. Esse pão que veio do céu, quem dele comer não vai morrer. Ou seja, quem comeu do maná no Velho Testamento morreu. Quem comer do maná, que é Jesus Cristo, não morrerá. Legal, mas o que é comer o maná? Quando eu me refiro a Jesus Cristo, o que significa comer o maná? João 11, 25 a 26 explica para nós o que é. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí Jesus perguntando para você: você crê nisso? Ou seja, o que é comer maná? Você quer comer um pedaço de maná ou não quer? Quer ou não? Você quer comer um pedaço de alguma coisa que fará você viver eternamente, sim ou não? O que é comer maná? Simplesmente crer em Cristo. Simplesmente crer. Porque o versículo que nós estamos lendo, ele diz exatamente isso: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem saída, não tem escapatória. O maná é Cristo. Para você comer esse maná e viver eternamente, você precisa crer. Você crê nisso? Mas o versículo também fala sobre uma pedra branca. E nessa pedra branca um nome. Pedra branca, com o novo nome, representa como se a gente fosse fazer um documento que liberta um escravo. Uma carta de alforria. O nome que está gravado na pedra é conhecido apenas por quem recebe a pedra e por quem dá a pedra, ou seja, pelo liberto e pelo seu libertador, pelo salvo e pelo seu salvador. Ou seja, eu como o maná e agora eu sou livre. O Senhor me liberta e Ele me dá um novo nome, uma nova identidade, baseada naquilo que eu creio. Baseado naquilo que eu creio. E a pergunta permanece: você crê em mim? Olha os versículos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecerão a verdade vos libertará. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E conhecerão a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E depois que a verdade me liberta, eu me torno escravo da justiça. Percebe? Entende? De tudo isso, uma coisa me chama muito a atenção. Pérgamo, apesar dos pesares, era uma igreja fiel na sua fé, mesmo em um ambiente hostil ao Evangelho. Você já se deparou
com algum ambiente hostil ao Evangelho? Sim ou não? Eu preciso te provocar. Maligno. Existe um ambiente generalizado que se opõe a tudo que é Deus e se chama Deus. Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, aonde você for. Todos nós vivemos nesse ambiente, mas a questão é: nós somos fiéis? Não se engane, eu não estou falando aqui de dízimo e oferta, não estou falando aqui de dinheiro. O que eu estou querendo saber de verdade é se você tem abandonado a sua fé. Se você tem sentido desejo de abandonar a fé porque está difícil. Porque está difícil continuar crendo. Talvez o teu desejo seja chutar o balde. A igreja não é para mim. Como você reage, meu irmão, quando o trono de Satanás se levanta em oposição à sua fé? Como? Como você tem reagido quando os poderes deste mundo se levantam contra a sua fé? Qual foi a história que eu contei no começo? História de quem que era? Pedro e João, né? E não era no barquinho, era indo para o templo. Eles fizeram uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Fizeram uma coisa boa. E o que eles receberam em troca? O que eles receberam em troca? Abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 26 a 27. E depois o 29. O que diz? Pode ler bem alto. Alguém pode ler para nós? Feito que é legal. Eles foram pegos, passaram a noite na prisão, sofreram ameaças. E como eles responderam? Orando para que eles pudessem ter para que eles possam ter coragem de anunciar o Evangelho. Ninguém recuou, ninguém deixou nada para trás. Mesmo quando os tronos de Satanás se levantam para opor-se à sua fé, a história que nós vimos, a história de Pedro e João, mostra para nós que mesmo assim, a nossa resposta deve ser corajosamente orar, para que possamos definitivamente anunciar o Evangelho. O diabo sabe se opor, mas como ele faz isso? Efésios 6,11 diz que ele lança ciladas para os cristãos, e nós não podemos ignorar quais são as intenções do maligno, pois sua oposição ao reino é tanto em ação como em propósito. É um movimento mundial que é anti-Deus, cujo principal propósito e ação é fazer o homem abandonar a fé em Cristo. Quais são as ciladas que o diabo tem usado para se opor à tua fé? Você vai receber no seu celular, nesse momento, no grupo da igreja, um documento. E nesse documento
vão estar descritos 4 principais características de ciladas que o inimigo usa, de enganos que ele usa para fazer você abandonar a sua fé. Eu desejo de todo o coração que, quando nós acabarmos a nossa conversa, você tenha coragem de ler, de estudar e de perguntar o que você não entendeu. Se não faz parte do grupo da igreja, onde este documento está sendo colocado, você pode falar comigo depois que nós vamos enviar diretamente para você. Mas não deixe de conhecer as ciladas do inimigo, e muito menos de conhecer o Deus vivo, que pode todas as coisas, que faça com que a gente não tema e permaneça fiel a Ele. A cada passo que eu der, Salmo 119 diz que é para mim achar luz na palavra de Deus. A cada passo que eu der, para eu achar luz na palavra de Deus. O mesmo salmo vai dizer, o salmista vai dizer que ele aprendeu da palavra de Deus e guardou a palavra de Deus no seu próprio coração, com um único propósito: não pecar contra o Senhor. Que você guarde isso no seu coração. E obrigado pela sua atenção, porque hoje eu pude compartilhar novamente com você aquilo que eu tenho vivido e aprendido do Senhor. Vamos orar?